Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Fênix, sufocando a cidade sob uma névoa quente e abafada. Em um beco estreito, Samantha Johnson caminhava apressadamente, o casaco manchado de poeira e os cabelos grudados na testa suada. Agarrando a bolsa que continha tudo o que lhe restava neste mundo incerto, ela lutava para se manter firme. Seu coração batia forte, cada som da cidade ecoando como um aviso. Ela havia testemunhado uma injustiça que jamais deveria ter visto. Agora, homens determinados a silenciá-la estavam em seu encalço. Cada sombra parecia se transformar em uma ameaça, cada clique de salto alto, um aviso. Suas pernas tremiam, mas ela continuava correndo, impulsionada pelo medo e pela vontade de sobreviver. Depois do que pareceu uma eternidade, Samantha avistou a discreta placa de um hotel na esquina, Hotel Mirage. Seus olhos brilharam de esperança e ela entrou apressadamente, na esperança de encontrar um refúgio temporário. Atrás da recepção, uma senhora idosa olhou para cima, curiosa, mas sem parecer ameaçadora. Samantha inventou um nome ali mesmo e se acomodou em um quarto com aroma de lavanda e madeira polida, tentando acalmar sua respiração ofegante. Ao se jogar na cama, uma mistura de exaustão e alívio a invadiu. Mas mesmo na relativa segurança daquele quarto, Samantha sabia que a tempestade não havia passado. Cada momento de descanso era frágil, e o perigo ainda espreitava lá fora, pronto para engolfá-la novamente. Nesse instante, ouviu-se uma leve batida na porta. Uma figura masculina, elegante e reconfortante, emergiu das sombras. Seu nome era Ethan Parker, um estranho com um sorriso acolhedor que, sem saber, estava prestes a mudar o rumo daquela noite e talvez, de sua vida. Naquele momento de tensão e medo, Samantha sentiu uma faísca se acender, uma faísca que não sentia há muito tempo, esperança. Perigo e desejo se misturavam no ar quente do quarto, anunciando que aquela noite seria apenas o começo de uma história onde fuga, paixão e mistério se entrelaçariam irreversivelmente. O sol já havia se posto há muito tempo, deixando Fênix mergulhada na escuridão, pontuada apenas pelas luzes de neon das lojas e pelo ruído distante dos carros. Samantha Johnson permanecia encolhida em sua cama no Hotel Mirage, sua mente oscilando entre medo e alívio. Cada som vindo do corredor a fazia olhar para cima, cada sombra atrás da porta lembrava de que a ameaça nunca havia desaparecido de verdade. Então, ouviu-se uma leve batida na porta. Ela deu um pulo, com o peito subindo e descendo. A maçaneta girou suavemente e uma voz masculina calma e reconfortante falou: "Com licença. Não queria te assustar. Meu nome é Ethan Parker, fico no quarto ao lado. Percebi que você parecia preocupado. Aponto." Samantha hesitou, seu instinto lhe dizendo para ter cautela. Mas havia algo em seu olhar, um calor sincero e reconfortante, que a fez baixar a guarda, ainda que por um instante. "Obrigada, que gentileza", murmurou ela com a voz trêmula. "Eu só tive um dia ruim." Ethan sorriu gentilmente e lhe entregou uma xícara fumegante de café que havia preparado. "Então, você merece isso." O gesto simples, porém atencioso, deu a Samantha uma sensação estranha, uma segurança que ela não sentia há meses. Eles estavam sentados um de frente para o outro na pequena varanda do quarto dela, com vista para a cidade iluminada pelas luzes da noite. A conversa começou timidamente, mas logo se aprofundou. Samantha falou, quase sem querer, sobre seus medos, suas feridas, o que havia passado. Ethan ouviu atentamente, sem julgamentos, pontuando suas palavras com gestos reconfortantes e sorrisos compassivos. Conforme a noite avançava, a atmosfera mudava. O perigo externo parecia recuar, substituído por uma tensão suave e insidiosa. Samantha sentia seu coração bater por um motivo que não era medo. A presença de Ethan estava despertando emoções que ela pensava estarem adormecidas. Havia algo no jeito como ele a olhava, em seu tom calmo, que estava lentamente desmantelando as barreiras que ela havia construído ao redor do seu coração. Então, num silêncio cúmplice, suas mãos se roçaram. Esse leve toque fez Samantha estremecer. Ela soube, então, que aquele encontro não era mera coincidência. Ethan Parker não era apenas um vizinho de quarto no hotel. Ele estava se tornando um farol de luz em sua escuridão, a promessa de conforto e, talvez, de uma paixão nascente. Mas quando seus olhares se encontraram e o tempo pareceu parar, Samantha não se esqueceu da realidade. Lá fora, o perigo ainda estava presente e silencioso, pronto para atacar. Naquela noite dividida entre o medo e o desejo, ela compreendeu que seu destino havia mudado para sempre e que o que se seguiria não seria nem simples nem seguro. Na manhã seguinte, o sol mal penetrava as cortinas do quarto.
Samantha acordou com a lembrança da noite anterior ainda atordoada pela intensidade de suas emoções. Ela nunca havia sentido tanta proximidade com um estranho em tão pouco tempo. Ethan, sentado na cadeira perto da janela, a observava com uma expressão gentil e atenta. Olá, disse ele simplesmente. Espero que você tenha conseguido dormir um pouco. Samantha sentiu com a cabeça, ainda perturbada pelos seus próprios sentimentos. Forçou um sorriso, mas seus olhos traíram o medo persistente. Obrigada pela noite passada. Foi inesperado, mas... Ela parou, incapaz de expressar em palavras o que estava sentindo. Ethan deu um passo à frente e com infinita delicadeza pegou a mão dela. Você não está sozinha, Samantha. Não importa o que aconteça lá fora, você tem um lugar seguro aqui, e eu estou aqui. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo em sua voz, uma promessa silenciosa que lhe dava confiança e desejo. Samantha sentiu o coração acelerar. Ela sabia que ceder a essa atração era arriscado, mas a solidão e o medo a haviam tornado vulnerável, e Ethan era aquela luz inesperada em meio ao seu caos. Eles passaram a manhã conversando, rindo timidamente e compartilhando confidências. Ethan contou anedotas sobre sua vida em Fênix, suas viagens, suas paixões. Samantha, aos poucos, se abriu para ele, revelando fragmentos de seu passado doloroso e de sua fuga. Cada palavra, cada olhar fortalecia essa conexão que parecia irresistível. Mas lá fora a ameaça se aproximava. Samantha ainda não sabia, mas seus perseguidores haviam descoberto o hotel onde ela se refugiara. Um deles passou por perto, observando atentamente as janelas, pronto para atacar na primeira oportunidade. A relativa segurança do hotel era frágil e o perigo, invisível mas sempre presente, pairava sobre eles. Ao cair da noite, com as luzes de neon da cidade refletidas em seus olhos, Ethan inclinou-se suavemente em direção a Samantha, sua respiração roçando sua bochecha. O contato foi eletrizante, e Samantha sentiu uma mistura de medo e excitação. Ela sabia que ceder àquela sedução significava correr um risco, mas o fascínio daquele homem, o calor de sua atenção, era irresistível. Naquela noite dividida entre uma paixão crescente e uma ameaça iminente, Samantha percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ethan era mais do que um refúgio, era um enigma, um aliado inesperado e talvez, o início de algo maior. Mas o perigo nunca dorme, e logo ele a atingiria mais perto do que ela jamais poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Samantha sentiu uma rara sensação de segurança com Ethan. Todas as manhãs, ele se certificava de que ela estivesse bem alimentada, trazia suas refeições e, acima de tudo, oferecia-lhe sua presença reconfortante. Mas Samantha não conseguia se livrar completamente do medo que a dominava. Lá fora, seus perseguidores nunca dormiam. E o menor passo em falso poderia colocar tudo em risco. Certa noite, enquanto jantavam na pequena sala de jantar do hotel, um som metálico agudo ecoou pelo corredor. Samantha deu um pulo, e Ethan gentilmente colocou a mão sobre a dela. Não se mexa, murmurou ele com o olhar endurecido e vigilante. Eles se aproximaram cautelosamente da porta com Ethan à frente. Pelo olho mágico, viram uma figura desconhecida que parecia estar procurando algo. Samantha sentiu o coração disparar. O pânico a invadiu, mas Ethan manteve a calma. Ele imediatamente compreendeu que não se tratava de um visitante qualquer. Eram eles, seus perseguidores. Sem pensar duas vezes, Ethan trancou a porta, fechou as cortinas e levou Samantha para o fundo do quarto. Precisamos sair daqui, disse ele em voz baixa, mas urgente. Eles sabem onde você está, mas eu não vou te deixar sozinha. A tensão atingiu o ápice quando eles desciam pela escada de incêndio, desaparecendo nas sombras da cidade. Samantha, tremendo, seguia cada passo de Ethan, sentindo tanto medo quanto adrenalina. O perigo era palpável, e cada som os fazia sobressaltar. Finalmente, eles se encontraram em um beco pequeno e deserto, longe do hotel e de olhares curiosos. Ethan parou, gentilmente a pegou nos braços e sussurrou: "Você está segura, por enquanto." Samantha, ofegante, percebeu que, apesar do medo, sentia-se estranhamente viva. Encontrara não apenas refúgio, mas também uma presença que a fazia sentir-se protegida e desejada. Naquele momento frágil, seus lábios se roçaram, e o beijo foi ao mesmo tempo terno e eletrizante, uma mistura de medo e paixão. Mas essa segurança era temporária. A ameaça só havia se intensificado, e Samantha sabia que eles não poderiam ficar escondidos para sempre. O perigo ainda espreitava, mais próximo e implacável do que nunca. E em meio a essa tempestade, seu coração oscilava entre o medo e o desejo, irresistivelmente atraído por Ethan, o homem que poderia ser sua luz, ou levá-la direto para a escuridão. A noite havia caído sobre Fênix, mas o ar estava carregado de tensão.
Samantha e Ethan estavam escondidos em um pequeno armazém abandonado nos arredores da cidade. A perseguição frenética desde o hotel os havia exaurido, mas o medo e a adrenalina mantinham seus sentidos em alerta máximo. Eles nos seguiram, murmurou Ethan, com os olhos percorrendo a escuridão. E desta vez não nos deixarão escapar facilmente. Samantha sentiu o coração apertar, mas ao seu lado, a presença de Ethan lhe deu uma coragem que ela pensava não possuir mais. Ela colocou a mão sobre a dele, e ele a apertou suavemente, como se quisesse transmitir-lhe uma força silenciosa. De repente, vozes e passos ecoaram pelo armazém. Os perseguidores haviam encontrado seu esconderijo. Ethan fez um sinal para Samantha ficar atrás dele. Um confronto inevitável estava prestes a começar. Sabemos que você está aqui, Samantha, gritou um dos homens das sombras. Você não pode escapar de nós para sempre. Ethan avançou calmamente, mas cada músculo do seu corpo estava tenso, pronto para proteger Samantha. Ele entendia que fugir não era mais uma opção. Ele tinha que encarar o perigo. A situação rapidamente degenerou em caos. Na penumbra, Ethan conseguiu desarmar o primeiro agressor e proteger Samantha, que apesar do medo, encontrou coragem para se juntar à defesa. Juntos, neutralizaram os homens, forçando-os a fugir para a noite. O silêncio voltou a reinar, pesado e opressivo, mas a ameaça imediata havia sido repelida. Após aquele momento de extrema tensão, Samantha desabou nos braços de Ethan. Sua respiração estava curta, suas emoções à flor da pele. Obrigada, murmurou ela. Obrigada por não me deixar sozinha. Ethan a abraçou forte, sentindo a fragilidade e a força misturadas dentro dela. Você não está mais sozinha, Samantha. Eu nunca vou te deixar sozinha. Na calma recém-conquistada, permaneceram entrelaçados, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma paz frágil, porém real. O medo persistia, mas agora se misturava a uma nova certeza: juntos, poderiam superar as tempestades. E quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, Samantha compreendeu que aquela noite havia mudado tudo. Ela encontrara não apenas um refúgio, mas um homem que a compreendia, a protegia e a atraía. E mesmo que o perigo ainda espreitasse em algum lugar, ela sabia que com Ethan ao seu lado, poderia encarar o futuro com coragem e esperança.